Fala galerinha, beleza? Professor Leonardo junto com vocês. Vamos juntos nessa história? Vem comigo. Revolução Russa. É isso aí, Revolução Russa. Um tema muito instigante, muito interessante. Só para informá-los, nós teremos 2 vídeos sobre a Revolução Russa. Por quê? Nós dividimos o conteúdo para que você possa ter um entendimento melhor. Ok? Então, terminando esse aqui, nós continuaremos com outro vídeo para terminar o conteúdo. Mas dentro de Revolução Russa, o que nós vamos discutir? O contexto russo. O que significa isso? Como estava a Rússia no início do século XX? A Revolução Russa ela aconteceu exatamente em 1917. Mas nós temos que entender o que levou a Rússia a essa revolução. Então, a Rússia, para vocês entenderem, resumidamente, era um país atrasado. Atrasado em quê? No aspecto político, no aspecto econômico, no aspecto urbano e no aspecto industrial. Como que era a situação política da Rússia no início do século XX? Um regime czarista. O que isso significa, professor? Significa que o regime czarista ele era relacionado a um poder absoluto do czar. Czar, rei, imperador, é a mesma coisa. E o czar, nesse momento que nós estamos vendo, era o Nicolau II. Ele era ditador, ele era autoritário, ele era opressor. No entanto, que a população russa sofria muito. Sofria economicamente, uma economia agrícola bastante atrasada, rudimentar, sistema feudal, né? Muitos historiadores afirmam que era um semi-feudalismo com práticas agrícolas bem atrasadas. E isso refletia no aspecto econômico. Por quê? Porque as pessoas não tinham como sobreviver. Muitas pessoas que moravam no campo, os camponeses, quase 80% da população, sofria com falta de alimentos, sofria com condições precárias de sobrevivência e principalmente em relação à proteção ao frio. A Rússia, um país frio, como todos sabem, castigava as pessoas nesse aspecto, além dos outros aspectos que nós já citamos, o político e o econômico. Esse proletariado urbano, ele vivia na cidade, porém, também tinha uma vida bastante explorada pelo sistema. Por quê? Jornada de trabalho exaustiva, salários bastante precários, baixos. Então, o objetivo, a ansiedade dessa população é que mudanças ocorressem. Se nós compararmos a Rússia no aspecto industrial com outros países da Europa, como Inglaterra, França e Alemanha, a gente vai verificar que a Rússia também nesse aspecto era bastante inferior. Era um país atrasado. Por quê? Porque na Inglaterra a Revolução Industrial tinha acontecido no século XVIII. Na França e na Alemanha ela tinha acontecido no século XIX. E nós estamos falando do início do século XX, com um país ainda com dificuldades de se industrializar. Essa industrialização russa ela vai acontecer através de um investimento de capital estrangeiro. Esse capital estrangeiro, como o próprio termo fala, não era dinheiro da burguesia ou dos donos do poder econômico nacional, russo, e sim veio de fora. Isso aconteceu devido à dificuldade que os russos tinham em realizar tal situação. Bom, diante de tudo isso que nós estamos observando, a gente vai verificar o quê? A gente vai verificar que um outro acontecimento vai agravar mais a situação da Rússia, que foi a guerra russo-japonesa. Os russos travaram uma guerra contra os japoneses em disputa de regiões na região asiática, ali na região da Manchúria, na região da Mongólia, e os japoneses sairão vitoriosos. Essa derrota russa agravará mais a situação. Pessoas morreram, pessoas ficaram debilitadas, mão de obra também foram perdidas, investimentos do governo que deveriam ser destinados à população foi para a guerra. Isso agrava mais a situação do povo. Então, diante dessa situação, desse contexto que nós estamos vendo, algumas manifestações ocorreram,
com a famosa manifestação Domingo Sangrento, em janeiro de 1905. Essa manifestação foi uma manifestação pacífica do povo russo, dos camponeses russos, do proletariado russo, aonde essas pessoas vão junto com suas famílias. Só que o que aconteceu foi que eles foram recebidos com bastante violência pela polícia czarista. Nicolau II ordena que eles fossem parados, que essa manifestação acabasse de forma violenta. E muitas pessoas morrem nesse domingo. E ao morrerem, o que acontece? Acontece que vai insuflar um contexto de ansiedade, de mudança dentro dessa população. Só que a gente verifica que já existiam sovietes. Esses sovietes eram grupos de pessoas, como se fossem sindicatos, que surgiram através de algumas ideias socialistas. Essas ideias socialistas vieram de Karl Marx e de Friedrich Engels. Os textos desses alemães foram traduzidos por Lenin e por Plekhanov, que eram dois líderes desses grupos de manifestantes que vão traduzir esses textos. Que textos eram esses? Ou que texto era esse? O principal livro de Marx, O Capital, que orienta as pessoas, orienta a população, orienta quem bem entender sobre o socialismo. Então esse livro é traduzido por Lenin e Plekhanov, onde as pessoas começam a seguir algumas ideias socialistas. Então surgem os conselhos urbanos. Esses conselhos urbanos eram para qual motivo? Para discutir a situação social, econômica e política do povo russo. Dentro desse contexto, a gente verifica o surgimento do Partido Operário Social Democrata Russo, que é o POSDR. Esse partido surge da ideia dos sovietes. E os sovietes, lembrando, surgiram das ideias socialistas de Marx, que foram levadas para a Rússia através de Lenin e Plekhanov. Esse partido ele era dividido em duas frentes, ou em dois grupos, mencheviques e bolcheviques. Por quê? Porque mesmo que a ideia chegasse, uma ideia chegasse dentro de um grupo, esse grupo ele tinha as suas diferenças. Ele tinha a sua forma de interpretar a ideia conforme as suas necessidades. Então os mencheviques, que era a minoria, é um grupo de pessoas que tinha como principal liderança a burguesia. Essa burguesia, ela queria que a situação social, econômica e política da Rússia mudasse. Essa burguesia, ela queria que o czar Nicolau II deixasse de ser o grande líder da Rússia. Mas eles não queriam que a revolução, que a transformação fosse tão drástica como os bolcheviques queriam. Por que bolcheviques? Maioria. Quem liderava os bolcheviques? Lenin. Qual que era a ideia dos bolcheviques? Qual que era o anseio dos bolcheviques? Era o socialismo imediato. Ou seja, as mudanças rápidas. As reais mudanças. Uma coisa que vocês têm que entender, quando vocês ouvirem, lerem o termo revolução, revolução significa transformação drástica de alguns aspectos dentro de uma sociedade. A revolução, ela pode ser econômica, ela pode ser social, ela pode ser política. E quando a revolução ela ocorre no seu sentido literal da palavra, a transformação tem que vir nesses três aspectos: social, político e econômico. Então aqui está algumas situações do contexto russo que a gente viu para que nós possamos caminhar no segundo vídeo como que realmente essa revolução aconteceu. Ok? Já volto com vocês, fiquem ligados.